Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECD Ambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato-Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, está de olho no forno para ver se a comida está dourada, andando em sua bike, conferindo a recuperação do Surrogate, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 127 do podcast Áreas Contaminadas. Como sempre, editado por Lilian Coreiaço Rios e oferecido pelos nossos queridos colaboradores e colaboradoras do Apoia-se. Agora, no mês de outubro, comemoramos um ano do nosso patrocínio. Somos muito gratos às empresas que acreditaram em nós e na nossa relevância para as pessoas do GAC. Mais do que um patrocínio, é uma bela parceria. E mais do que parceiros, eles são amigos que estão conosco nessa caminhada de melhorar o mercado para todo mundo e para tentar construir um mundo melhor. Agradecemos então a Clean Environment Brasil, nossa patrocinadora master, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acessem o site da Clean, www.clean.com.br. Agradecemos também aos nossos patrocinadores Ouro, Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Agradeço demais a companhia de todos e todas vocês. É uma grande honra para mim ter vocês aqui conosco todas as semanas, nos cedendo seu valioso tempo, sua valiosa atenção. Como dissemos, nossos canais são mantidos há 2 anos, também com a ajuda financeira dos colaboradores financeiros do Apoia-se, da nossa campanha no Apoia-se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco será muito bem-vindo, muito bem-vinda e ajudar além de mim toda a nossa comunidade. Para fazer essa contribuição financeira é só acessar o site apoia.se/ecdambiental. É simples, é seguro e você escolhe como fazer esse pagamento, boleto, cartão, etc. E aí eu gostaria de deixar público meus agradecimentos aos nossos colaboradores financeiros que querem e que podem contribuir com a nossa ideia de compartilhar conhecimento sobre o gerenciamento de áreas contaminadas, é claro, mas também sobre meio ambiente, ambientalismo, ciência, economia e de construir um mundo melhor e mais justo. Os nossos apoiadores e apoiadoras financeiras atualmente são os seguintes: Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, André Souza, Atila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucassac, Bruna Fiscuc, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Daniel Salomão, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Fernanda Nani, Felipe Ferreira, Geotec Nissan, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, João Paulo Dantas, João Lemes, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Larissa dos Santos, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Luiz Ferreira, Marina Mello, Paulo Negrão, Pedro Astolfi, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Rodrigo Alves, Sandra Pacheco, Silvio Almeida, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Tatiane Grilene, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taqui e mais 6 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção aqui dos nossos canais. Bom, esse vai ser mais um episódio especial, mais curto, técnico, direto ao ponto. Ao invés de eu entrevistar algum convidado, que é uma coisa muito legal, eu vou fazer aqui uma explanação com um comentário sobre um tema específico. Muita gente me disse que esse tipo de episódio aí mais técnico, mais direto ao ponto, é importante para empoderarmos mais as pessoas, falando de temas que nem todos têm acesso facilitado, porque não conseguem frequentar o Senac ou outra universidade, e nem conseguem frequentar os cursos, eventos. Então a ideia está sendo intercalar entrevistas com esses episódios aqui mais técnicos e mais curtos. Nesse presente episódio eu vou falar novamente sobre hidrogeologia aplicada ao GAC. Falei sobre esse tema no episódio 75, vi que muitos conceitos importantes ficaram de fora, resolvi fazer a segunda parte no episódio 114, onde foquei na hidrostática, na hidrodinâmica, e dentro da hidrogeologia eu falei de conceitos como o potencial hidráulico e também de algumas relações entre o potencial hidráulico, carga hidráulica, superfície potenciométrica, mapa potenciométrico e tal. Aí no episódio 116 eu também falo sobre esse tema, mas falo do experimento de Darcy, falo sobre condutividade hidráulica e velocidade do fluxo subterrâneo. Hoje, no 4º episódio da série, eu vou falar de ensaios para a determinação da condutividade hidráulica. Quem não sabe o que é condutividade hidráulica, recomendo que você ouça pelo menos o episódio 116 antes de ouvir esse aqui. Mas antes do episódio em si, gostaria de dar algumas mensagens, falar algumas palavras para vocês.
A primeira é que eu gostaria de convidar vocês a ouvir a nossa série Screening de Notícias, é um mini podcast que lançamos para comemorar os nossos 2 anos no ar. A série tem 6 episódios, o 7º está quase pronto, né? Estamos gravando, estamos tentando editar, está ficando muito legal, mas está dando um certo trabalho, mais do que eu pensava. No Screening de Notícias, falamos as principais notícias do GAC, de meio ambiente, de ciências, como se fosse na newsletter, mas em formato podcastal, com a apresentação da nossa editora e faz tudo, Lilian Coreaço Riz. O segundo é que meu irmão Mauro Tanaka está fabricando e vendendo um modelo ECD da caixa preta de luz ultravioleta. Todo mundo pode fazer essa caixa, é claro, tem lá nas aulas, nos nossos artigos, e nos podcasts, em vários outros lugares, como é que faz essa caixa. Qualquer um pode fazer. Mas se alguém quiser comprar, o meu irmão ele constrói instrumentos musicais e construiu para nós um upgrade, né, da nossa caixa preta, o protótipo, né, ele fez um upgrade naquele protótipo. Ele fez uma caixa que parece um case de guitarra, que é bivolt e tem 2 lâmpadas, uma ultravioleta A e outra ultravioleta C. Caso alguém queira comprar uma já pronta, prefira não construir a sua e sim comprar da gente, fale comigo que eu coloco vocês em contato com meu irmão, que é o fabricante. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos então ao episódio. Pessoal, primeiro de tudo, vamos recapitular aqui a famosa lei de Darcy, que basicamente diz que a velocidade do fluxo subterrâneo é dada pela multiplicação do gradiente hidráulico pela condutividade hidráulica. A velocidade escalar da água é esse valor da velocidade de fluxo, que também é chamada de velocidade de Darcy, dividido pela porosidade efetiva. Mas, como nós falamos aqui no episódio 116, essa divisão, né, do fluxo de Darcy pela porosidade efetiva, às vezes faz sentido, às vezes não faz. Então, para esse episódio aqui, vamos deixar de lado a porosidade efetiva e a divisão e vamos nos concentrar na velocidade de fluxo, ou velocidade de Darcy. Para obtermos o gradiente hidráulico, precisamos das cargas hidráulicas de 2 pontos paralelos ao fluxo, né, 2 pontos que estão na direção do fluxo subterrâneo, e da distância entre esses 2 pontos. Para obter as cargas hidráulicas de cada ponto, né, a gente precisa do potencial hidráulico. O potencial hidráulico nós tratamos aqui no episódio 114. Faltaria obter a condutividade hidráulica para a gente ter a velocidade do fluxo subterrâneo. Mas vamos retomar a lei de Darcy. Ela se refere ao fluido com viscosidade e densidade constante. E até aí dá para a gente considerar que a água subterrânea é pura, entre aspas, né? E a diferença de viscosidade é pequena, então vamos considerar que ela é constante, né? A viscosidade e a densidade da água é constante. Uma outra consideração, a lei de Darcy se refere também ao fluxo laminar. E fluxo laminar pode ser um problema. Se houver turbulência, ou seja, se a velocidade do fluxo ficar acima de um limite, que é dado pelo número de Reynolds, não vamos tratar disso aqui, mas se a velocidade do fluxo for alta o suficiente, entra em regime turbulento e, nesse caso, a lei de Darcy não vale. Isso é particularmente importante em ensaios ou em procedimentos que fazemos em poços que bombeiam água ou que rebaixam muito o nível de água de um poço. Nesses casos, há muita diferença de potencial da água do aquífero para a água do poço, né? Da água do aquífero para o poço. E a reentrada da água no poço, com esse gradiente muito grande, pode ocorrer em regime turbulento. E nesse caso, não podemos usar a lei de Darcy. Vem aqui então a nossa primeira lição prática muito importante. Não devemos esgotar um poço para realizar um ensaio hidrogeológico. É bom lembrar que também não podemos esgotar um poço para realizar uma amostragem de água. Né? Aquela história de purga o poço, ou seja, esgota o poço e depois coleta, é errado, porque a reentrada da água no poço se dá com fluxo turbulento. E os contaminantes dissolvidos nesse fluxo turbulento podem se perder, podem se volatilizar, pode mudar o estado de oxidação e uma porção de outras coisas. Um terceiro ponto, e um ponto bem crítico. Tudo que a hidrogeologia fala se refere a aquíferos homogêneos, infinitos e isotrópicos. Obviamente isso não existe, mas algumas aproximações são possíveis. Na hidrogeologia clássica, por exemplo, os profissionais querem saber o comportamento de um aquífero em escala regional, um aquífero que abastece uma cidade. Então a escala é enorme para fazer essa aproximação. Então a aproximação é adequada, é infinito dentro da escala que ele está falando. No nosso caso, eu vou repetir mais uma vez, a escala é outra, né? A escala é muito mais refinada, muito mais em detalhe. Então devemos usar cada unidade de estratigráfica de maneira separada. Juntar as unidades em uma única fonte de observação, como um único posto de monitoramento que atravessa várias unidades, não vai nos dar nenhuma informação aproveitável. Então, retomando a lei de Darcy, temos que ter a carga hidráulica em pontos diferentes do aquífero, e essa carga hidráulica deve ser de uma única unidade de estratigráfica. Esses pontos devem ser paralelos ao fluxo, portanto, na direção do fluxo. E aí a direção de fluxo dessa unidade de estratigráfica em particular deve ser conhecida, a gente deve saber qual é a direção de fluxo nessa unidade de estratigráfica.
E aí nós vamos para a condutividade hidráulica. A condutividade hidráulica dessa unidade de estratigráfica deve ser conhecida, né? Deve ser determinada. E a determinação da condutividade hidráulica deve ser feita dessa unidade e somente dessa unidade. E aí vamos imaginar uma condição muito comum nas investigações. Temos vários poços instalados, quase todos são provavelmente poções, aquele poço de seção filtrante longa, sem relação com o meio físico e não afogado. Então é muito comum a gente encontrar num site em investigação muitos poços, quase todos ou todos, atravessando várias unidades de estratigráfica. E, portanto, já não serviriam para determinar a condutividade hidráulica. E aí, a gente fica no dilema. A DD 38 pede para que seja feito um ensaio de determinação de condutividade hidráulica, tipo slug test, em todos os postos de monitoramento instalados. Aí, um poço dá uma condutividade hidráulica, que chamamos de K, de 10 a menos 3. Outro dá o K 10 a menos 4. Outro dá 10 a menos 6. Outro dá 10 a menos 8. E aí o responsável técnico, né, a consultoria, pega esses valores e tira uma média. E aí esse consultor debate com os colegas se deveria usar a média harmônica, a média geométrica, a média aritmética, a média dos logs. Enfim, ele vê lá o que ele faz, calcula essa tal média e coloca no relatório. Mas, dentro do que a gente já conhece, dentro do que a gente fala aqui, o simples fato que existem vários Ks tão diferentes assim, indica que não é a mesma unidade do estratigráfico. Por isso, nenhum desses Ks, nenhuma dessas condutividades hidráulicas determinadas, são corretas. E muito menos o conjunto dos Ks, o conjunto das condutividades hidráulicas. Se isso está ocorrendo no seu site, nenhuma dessas condutividades hidráulicas tem condição de ser usada em avaliação de risco, em dimensionamento de remediação e nada disso. Isso é um ponto muito, muito importante. Não adianta dizer que os aquíferos estão no aquífero raso, no aquífero intermediário, se cada um dos poços do aquífero intermediário tem um K diferente. Isso já é um baita sinal de alerta que um poço não conversa com o outro. E se um poço não conversa com o outro, não estão no mesmo aquífero intermediário, e se não estão no mesmo aquífero intermediário, a pluma que você está usando nesses poços é questionável. A pluma não é uma pluma, um poço não conversa com o outro. Muito cuidado com isso, pessoal. Então, para você determinar a condutividade hidráulica de uma única unidade do estratigráfico, é essencial, é primordial, é imperativo que você primeiro conheça o meio, depois instale os poços adequadamente, ou os instrumentos, né, que você vai usar para determinar a condutividade hidráulica. Ou seja, a seção filtrante dos poços, ou do instrumento que você vai usar, devem estar somente na unidade do estratigráfica que você quer estudar, da unidade que você quer determinar a condutividade hidráulica. Porque se você instalar um poção, você vai ter uma condutividade hidráulica média das diferentes unidades atravessadas pela seção filtrante do poção. E aí o erro é o mesmo daqueles caras que fazem a média de vários poços. Você vai fazendo uma média de várias unidades que estão dentro do seu poção. Ou seja, mais uma vez, você não vai ter nenhuma informação aproveitável sobre condutividade hidráulica nesse poção. Bom, uma vez entendida essa questão, vamos dizer que há diferentes formas de se determinar a condutividade hidráulica. Algumas delas são consagradas na literatura, outras ainda são experimentais. É importante dizer que o estado da arte na determinação do K é o slug test. Qualquer outro tipo de ensaio, de cálculo, estimativa, etc., deve ser comparado com o slug test para ser validado. Sendo assim, obviamente, o slug test é um dos ensaios consagrados, na verdade é o mais consagrado, né, para a obtenção da determinação, para a determinação da condutividade hidráulica. Além do slug test, podemos citar também o ensaio de infiltração e sondagem e o ensaio de dissipação de poro-pressão. Os dois são validados, né, são referendados. O ensaio de dissipação de poro-pressão só é válido em argilas. Há também o ensaio de laboratório com amostras indeformadas, né, mas essa é uma condutividade hidráulica vertical. É possível também se obter a condutividade hidráulica em ensaios de bombeamento. Como ensaios experimentais, que é possível, né, da gente obter o valor aproximado de K, o ensaio de bombeamento de baixa vazão, o ensaio HPT e o ensaio CPTU. Vamos aqui começar então pelo final. O HPT e o CPTU nos fornecem dados indiretos que podem se correlacionar com a condutividade hidráulica real, vamos chamar de condutividade hidráulica real, né? O ensaio CPTU é feito por meio da cravação de uma ponteira, né, instrumentada, né, que tem sensores de pressão na ponta. E aí esse aumento da pressão na ponta indica que o material atravessado é mais granular, né, mais como areia, como fragmentos de rocha. Tem sensor de pressão na lateral, e aí o aumento da resistência ao atrito lateral indica que o solo é mais plástico, mais coeso.
E acima da ponta, logo acima da ponta, tem um sensor de pressão que chama sensor de poropressão, sensor de pressões neutras, sensor de pressão dos poros, que indica, assim, grosso modo, a pressão que a água exerce ao ser deslocada pela ponteira. Se a água faz muita pressão para voltar à sua posição original, há muita poropressão, portanto a água tem menos condição de se deslocar. Esse é o primeiro indicador da condutividade hidráulica nesse ensaio CPTU. Ela se correlaciona negativamente com a poropressão. Então, quanto menor a poropressão, maior o K. E quanto maior a poropressão, menor o K. E além dessa primeira relação, que a gente obtém no ensaio CPTU, há uma correlação indireta com ábacos elaborados por um pesquisador chamado Robertson, que a partir da resistência de ponta e do atrito lateral, ele obtém um comportamento do solo. E cada comportamento de solo tem um K esperado, como se fosse obtido da literatura. O Robertson usou milhares de ensaios em vários tipos de solo para criar o seu ábaco, e como comportamento de solo pode-se dizer que é muito bom, né? Mas daí a se correlacionar bem com a condutividade hidráulica há uma certa distância, então eu tenho uma certa resistência a usar o ábaco do Robertson para os ensaios CPTU como estimativa de K. Mas isso existe, é bom vocês saberem. Mas embora eu tenha essa resistência, para se obter o K relativo, o K qualitativo, o ensaio CPTU é muito bom. Olhando os três sensores, a resistência de ponta, o atrito lateral e a poropressão, dá para perceber claramente e com um bom grau de acerto os limites entre as unidades hidroestratigráficas e onde são as zonas de fluxo e as zonas de armazenamento. Mas, repito aqui, isso é qualitativo, é um indicador de contraste, não é a determinação de K. Não dá para usar essa estimativa como número que vai subsidiar uma tomada de decisão crítica. Eu mesmo já fiz essa tentativa de validação dos resultados do CPTU com slug tests pontuais e consegui bons resultados em alguns casos. Em outros casos, o resultado não foi tão bom. De modo que seria necessário um trabalho grande para a gente ter essa validação do ensaio online do CPTU com slug tests. Mas é importante também a gente saber que a validação, qualquer validação, tem sempre que bater aí com os slug tests. E aí, da mesma forma, o ensaio HPT nos dá, em escala de detalhe, a permeabilidade relativa, a condutividade hidráulica relativa. No caso do HPT, é por meio da injeção de água limpa e medição da pressão de injeção. Todo mundo que já viu o ensaio HPT ou o resultado do ensaio viu um gráfico gerado automaticamente que fala ali, que mostra o K em metros por dia ou em pés por dia. Isso dá a impressão que o HPT fornece o valor de K, e isso não é 100% verdadeiro. O HPT, da mesma forma que o CPTU, é uma excelente forma, uma excelente forma de identificar as zonas de fluxo e as zonas de armazenamento em detalhe. E o HPT e o CPTU são excelentes para diferenciar e delimitar as unidades hidroestratigráficas. Mas a eficiência do HPT para nos fornecer o valor de K é questionável. A Geoprobe fez um estudo comparando alguns ensaios HPTs com alguns ensaios slug tests e obteve uma equação que correlaciona os dois. Mas essa equação não é exata, ela tem uma variância grande. E além disso foram feitos relativamente poucos ensaios e todos os ensaios em areias. Os nossos solos têm mais solos finos e nesses solos finos a equação do HPT pode não funcionar. Isso significa que o HPT é ruim? Não, muito pelo contrário, o HPT é excelente. E é excelente para sabermos a condutividade hidráulica qualitativa, da mesma forma que o CPTU serve muito bem para saber a condutividade hidráulica relativa. Não dá para a gente pegar o valor único do K obtido no HPT e tomarmos uma decisão crítica a respeito disso. Claro que as incertezas do HPT e no CPTU são consideráveis, mas a incerteza em ambas as ferramentas são menores da situação padrão das investigações, que é fazer um slug test muito legal, bem feitinho e tal, em hipóteses de seção longa que atravessam várias camadas. O erro de fazer um ensaio em poção é muito maior. A incerteza, no caso do poção, é inaceitável. Aí, em resumo, o HPT e o CPTU são ferramentas de obtenção de muitos dados a cada 2 centímetros, mas são dados qualitativos. Dados muito bons, mas dados qualitativos. A grande vantagem é que são dados certos, O dado do poção é um dado totalmente sem sentido nenhum. Uma outra alternativa é o ensaio de dissipação de poropressão, que é feito durante o ensaio CPTU, e esse ensaio de dissipação de poropressão nos dá uma condutividade hidráulica quantitativa reconhecida pela geotecnia na equação de Pares e Fouriel, e essa equação foi formulada em 1988 e é totalmente reconhecida na geotecnia, na geologia de engenharia. Mas ela é restrita a porções com excesso de poropressão, ou seja, nas argilas. Em geral, a gente não se preocupa no gerenciamento de áreas contaminadas, a gente não se preocupa com o K em zonas de armazenamento, nas zonas de argila. Mas caso você precise desse dado,
O ensaio de dissipação de poro-pressão realizado junto com o CPTU é uma opção muito boa e dá um valor bem preciso desse K. Você pode também optar por um ensaio de laboratório. E nesse caso, se você optar por esse ensaio de laboratório, é uma opção muito boa se você estiver preocupado com a condutividade hidráulica vertical. Tá? Um ensaio de laboratório vai nos dar a condutividade hidráulica vertical, não a horizontal. Tipicamente isso vai acontecer se você quiser avaliar um aquitard e ver se ele realmente é um aquitard, ou seja, se ele realmente isola o aquífero acima dele do aquífero abaixo dele. Nesse caso é uma boa estratégia você coletar uma amostra indeformada ali e mandar fazer um ensaio de condutividade hidráulica, nesse caso, vertical. Para isso você precisa retirar uma amostra indeformada, né? E como já falamos aqui, essa retirada de amostra indeformada deve ser feita com o amostrador Shelby. E depois que você tirar essa amostra indeformada, você deve encaminhar ao laboratório de análises físicas de solo. Encaminhar corretamente, como já falamos aqui. Nesse caso, você vai obter um valor de K vertical, que você espera vai ser muito baixo, se for um aquitard, né? Aliás, tipicamente, o K vertical é 10 vezes menor que o K horizontal em qualquer unidade estratigráfica. Se você já está pegando um aquitard, que você espera um K baixo, e você está medindo o K vertical, você imagina que isso vai ser muito baixo. E é isso que você imagina, é isso que você espera. Se não for isso, então você vai ter a resposta de que aquele aquitard não é realmente um aquitard. Mas voltando para o tema central aqui do nosso episódio, se você quiser fazer um ensaio para determinação da condutividade hidráulica, a gente está falando geralmente em condutividade hidráulica horizontal. E aí, o ensaio de laboratório com amostra indeformada não seria o ensaio adequado para você. Outro ensaio que há a possibilidade de utilizarmos para a determinação de K é o ensaio de bombeamento por baixa vazão. Basicamente, esse ensaio é usar o equipamento de baixa vazão para obter o dado de K. O procedimento básico é ajustar a vazão da bomba de baixa vazão para que não ocorra variação do nível de água dentro do poço, nem rebaixamento e nem recarga. Como diz o nosso amigo Paulo Negrão, você precisa empatar com o poço. Você vai tirar a água de modo a empatar com a recarga. Você não pode nem rebaixar e nem recarregar mais. Quando você estabelece essa vazão ótima, que empata com o poço, a solução de obtenção de K se baseia na equação da continuidade e na equação de Darcy. Ou seja, se eu tenho a vazão e a área, então eu tenho a velocidade. Nesse caso, os autores estimam que a área é a área lateral do cilindro de influência daquele poço, ou do elipsoide, de influência daquele poço. Claro que tudo isso é estimado e pressupõe algo básico, extremamente relevante, que a água que entra no poço entra igualmente por todos os pontos da seção filtrante, ou seja, que o poço está em uma única unidade estratigráfica. E essa unidade é homogênea e isotrópica. Há algumas soluções possíveis, mas basicamente os dados de entrada são a vazão, o rebaixamento estabilizado, a espessura da unidade estratigráfica, ou pelo menos a espessura dessa unidade estratigráfica dentro do seu poço, e o diâmetro do poço. A ideia para a obtenção de K por meio desse bombeamento de baixa vazão veio do artigo de Robbins e colaboradores. O artigo foi publicado em 2009, na prestigiada revista Groundwater Monitoring and Remediation. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Recentemente, em 2020, um pessoal da Itália publicou um artigo de Filippi e colaboradores. Eles publicaram na revista Water. Mas esse método se popularizou no Brasil há alguns anos, graças à excelente divulgação feita pelo nosso amigo Paulo Negrão, que divulga e distribui uma planilha que ele adaptou do artigo, Ele fez uma planilha lá, uma macrozinha no Excel bem legal. Ele adaptou desse artigo e ele distribui essa planilha gratuitamente. É algo que tem todo sentido, talvez precise de um pouco mais de validação, talvez, em particular, em aquíferos livres que tenham drenância significativa. Mas seja como for, é um valor de K que pode ser levado em conta, desde que observada aquelas premissas. O poço tem que estar em uma única unidade estratigráfica, tem que ser um poço totalmente penetrante, ou seja, que pegue toda a unidade, e nos arredores do poço, a unidade seja homogênea e isotrópica. Além disso, ele pressupõe que a vazão esteja muito bem estabelecida, bem certinha mesmo, e o nível d'água esteja realmente fixo. Outro ensaio que nos fornece um valor de K com boa precisão é o ensaio de infiltração de sondagem. Esse ensaio está muito bem descrito na publicação da ABGE, a ABGE é a Associação Brasileira de Geologia e de Engenharia. Essa publicação é de 2003, escrita por Adalberto Azevedo e José Luiz Albuquerque Filho. Essa publicação é chamada Ensaios de Permeabilidade em Solos, Orientações para sua execução em campo. Você pode procurar isso por aí na internet ou na própria ABGE.
Você pode encontrar também informações sobre isso no artigo escrito por Fernando Ferraz e Newton Miyashiro, com a colaboração minha e do Rodrigo, que foi publicado na revista Interfaces em 2015. O artigo é chamado Estudo da Condutividade Hidráulica Obtida em Ensaios de Campo, Infiltração em Sondagens e Slug Tests em Poços de Monitoramento. Eu vou deixar também o link na descrição. Também tem um artigo muito bom, ainda não publicado, da Luana Fernandes, que comparou 2 ensaios com Slug Tests em poços de seção filtrante muito curta, de 30 a 50 centímetros, com ensaios de infiltração também realizados na mesma unidade de 30 a 50 centímetros, e obteve resultados excelentes. É um artigo muito interessante. Bom, esse ensaio de infiltração se baseia em fazer uma perfuração muito bem revestida até o topo da unidade estratigráfica que você quer caracterizar. Após esse revestimento estar bem colocado, com a garantia que não há migração de água pela parede do revestimento, avançamos o furo por dentro desse revestimento até a base da camada a ser ensaiada, deixando o furo bem limpo. Nessa configuração você tem, sem revestimento, apenas a unidade estratigráfica de interesse na lateral do furo. Claro que tem a parte de baixo do furo, que a água pode sair por ali, mas como a gente viu, a condutividade hidráulica vertical é tipicamente 10% da horizontal. Então é possível desprezar esse efeito nesse ensaio. Bom, feito esse furo, deixei ele certinho, é preciso saturar o furo e deixar a água escoar pela parede aberta da perfuração. Quando você faz a perfuração, você cria um distúrbio ali, Então você enche esse revestimento de água, esse furo de água, e deixa a água escoar até que você consiga atingir um escoamento laminar, um escoamento com vazão fixa. Aí quando tiver tudo certo, você mantém o furo cheio, você enche aquele furo com água, e essa água vai até a boca do revestimento. Certamente essa boca do revestimento está um nível um pouco acima do piso. Naturalmente, a água, com essa diferença de carga hidráulica entre aquela boca do revestimento e a unidade estratigráfica que está lá embaixo, tende a sair pela parede do furo que está em contato com a unidade estratigráfica de interesse. Então você coloca a água aqui em cima e vai sair lá por baixo. Vai sair por baixo na unidade estratigráfica de interesse. E aí você mede a vazão necessária para manter o nível d'água estável na boca do revestimento. A solução analítica para a obtenção do K é semelhante à do ensaio de baixa vazão, só que nesse caso é uma infiltração de água e na baixa vazão é um bombeamento de água. Para o cálculo do K, considera-se a carga hidráulica imposta, ou seja, a altura da boca do revestimento acima do solo e a profundidade da camada ensaiada. Também se considera o diâmetro do revestimento, a área lateral pela qual a área sai para a formação e a vazão necessária para manter o nível constante. Com esses valores aí que você imputa no sistema, na conta, você sai com o valor de K. Esse ensaio foi pensado para ser feito com revestimento de sondagem manual e trado manual, já que veio da geotecnia. Mas seria legal você utilizar como revestimento as hastes do Direct Push, por exemplo, as hastes do Dual Tube, ficaria muito legal. A grande vantagem é que você pode obter o dado somente da unidade estratigráfica de interesse. Então é um dado pontual, daquela unidade. Além disso, você não instala nenhum poço, o que reduz o custo do trabalho. Com o ponto negativo, tem algumas incertezas no ensaio e a execução que precisa ser muito bem cuidadosa e é muito dependente da sondagem. Tudo bem que o Slug Test, para fazer a comparação certa, precisa que o poço esteja bem instalado, então também ele é dependente da equipe de sondagem. Mas nesse caso da infiltração, a influência é direta, é ali na execução do ensaio. Recomendo fortemente que vocês pesquisem sobre o assunto e utilizem esse ensaio. Afinal, a DD38 manda você identificar, delimitar e caracterizar todas as unidades estratigráficas. Um dos dados dessa caracterização, talvez o mais relevante, seja a condutividade hidráulica. E esse ensaio de infiltração é um meio relativamente simples e barato e eficiente de se obter esse dado da condutividade hidráulica na unidade estratigráfica. E aí, por fim, vamos falar um pouco sobre o ensaio consagrado para a determinação do K, que é o Slug Test. O ensaio consiste em estressar um poço de monitoramento, então com a introdução ou retirada instantânea de um volume de água dentro do poço. Então isso precisa ser instantâneo. Para a solução funcionar, essa inserção ou retirada de água tem que ser instantânea. E aí, acompanhar a taxa com que o poço se equilibra com o aquífero. Repetindo mais uma vez, as soluções do Slug Test consideram que a lei de Darcy é válida, que o fluxo é laminar, que o poço está instalado em um único aquífero homogêneo, infinito e isotrópico. Tipicamente, o ensaio Slug Test é feito com um tarugo, e o tarugo em inglês chama slug. O slug é um tarugo. Tarugo é um cilindro de diâmetro compatível com o poço. Se o poço tem 2 polegadas, por exemplo, o tarugo tem 1 polegada ou 3/4 de polegada. E o comprimento desse tarugo deve ser adequado para que todo ele fique submerso na coluna de água do poço. O material que ele deve ser construído deve ser mais denso que a água e deve ser de fácil limpeza e descontaminação. O mais indicado aí, que eu considero mais indicado, é nylon.
mas poderia ser de PEAD, de PVC ou de Teflon, né? Bom, esse tarugo deve ser amarrado, muito bem amarrado, se possível com um cordão trançado, tipo daqueles cordões de acampamento, não com linha de nylon, não com linha de pedreiro. Quem for fazer o ensaio deve conhecer o volume desse cilindro, e esse volume, ao ser introduzido no poço, vai deslocar instantaneamente a água do poço para cima. Com o volume do cilindro, você terá o volume de água deslocado dentro do poço, o volume teórico, né? E com esse volume e mais o diâmetro do poço, você vai saber o deslocamento teórico do nível d'água dentro do poço. Ou seja, você vai saber quanto que o nível d'água vai subir, quanto que você espera que o nível d'água suba. Mas o esperado nem sempre acontece, porque a água pode ter outros caminhos de deslocamento, e essa é só uma estimativa. A primeira medida de nível d'água que você vai fazer após o deslocamento, logo após o deslocamento, é o chamado L0. E o nível d'água estático menos o L0 é o deslocamento real do ensaio. Aí você vai medindo a recuperação do nível d'água do poço até, em tese, até que o nível d'água volte ao NA estático, original, antes da introdução do tarugo, porque a água vai saindo do poço. Como você deve imaginar, a carga desse ensaio é variável, No início, a diferença de potencial hidráulico entre o poço e o aquífero era grande, porque o deslocamento foi grande. Mas depois a diferença vai diminuindo, e quanto mais diminui, menor é a diferença de potencial, menos água quer sair do seu poço, e o tempo de deslocamento da água vai diminuindo, entre uma medida e outra. Quem vai fazer o ensaio tem que medir o NA periodicamente. Tipicamente, as medições são a cada 30 segundos nos primeiros 5 minutos. Depois de 1 minuto em 1 minuto até uns 10 minutos, depois disso vai sendo espaçado. Agora, imagina uma pessoa sozinha fazendo esse ensaio. Joga o tarugo, coloca o medidor de água, vê o cronômetro, mede o NA e anota tudo isso em 30 segundos que você já tem que medir de novo. É muito difícil, certo? Agora, imagine fazer tudo isso em poços que foram corretamente instalados. Com seção filtrante na unidade de fluxo, na unidade com areia, que tende a ter um fluxo maior, uma condutividade hidráulica maior. Quando a pessoa pegar o medidor para começar a medir, já acabou o ensaio. Então, para melhorar a aquisição de dados, e vocês devem imaginar, muitos erros podem acontecer durante o processo de aquisição de dados. Para melhorar esse processo de aquisição de dados, costumamos utilizar um transdutor de pressão, que é o equipamento que mede e armazena o valor da pressão a cada intervalo de tempo programado. Pode ser a cada 10 minutos, a cada 10 segundos ou a cada 0,1 segundo. E como todo mundo sabe, a variação do nível d'água em um poço gera variação de pressão dada pela coluna de água acima desse transdutor. Então, na prática, você coloca o transdutor no fundo do poço, bem amarradinho, com muito cuidado para não perdê-lo, nem deixar ele enroscado, e nesse momento ele estará sob a pressão atmosférica, mais ou menos constante, e quando você coloca ele na água, lá no fundo do poço, vai ter um aumento da pressão, até que esse aumento da pressão vai se estabilizar, que ele está parado, e a pressão acima dele é fixa, o nível d'água do poço. Essa é a pressão que corresponde ao nível d'água estático do poço. Beleza, então está lá, ele está submetido àquela pressão constante da coluna de água acima dele, mais a atmosfera, e aí você coloca o tarugo. Quando o tarugo é introduzido no poço, o NA se eleva, e quando o NA se eleva, a pressão medida pelo transdutor se eleva também. Nesse caso, basta o operador do ensaio ir acompanhando a recuperação do NA, e não precisa nem anotar se ele não quiser. Essas informações, a cada 10 segundos, a cada 1 segundo, a cada 0,1 segundo, estão sendo armazenados dentro do transdutor lá, que depois você vai recuperar isso ligando ele no computador. E aí, quando o deslocamento chega a menos de 20% do deslocamento inicial, você pode parar o ensaio. Ou seja, imagine o seguinte, ao introduzir o tarugo, o NA subiu 30 centímetros no poço. O ensaio deve ser conduzido, no mínimo, até que o NA fique somente 6 centímetros acima do NA estático. O ideal é você recuperar até atingir o NA estático, mas pelo menos até esse momento aí que você pode interromper o ensaio, que não vai ser significativo a perda de dados. Se o poço for realmente bom e o meio for bem condutivo, esse ensaio com transdutor, o tarugo e tal, deve demorar menos de 5 minutos. Já vi ensaios durarem menos de 30 segundos. Pode acontecer de demorar horas, Nesse caso a condutividade hidráulica é tão baixa que talvez a unidade estratigráfica escolhida não seja adequada. Mas isso aí também é uma outra história, Você está lá para fazer um ensaio, vamos fazer. E aí tem um segundo ensaio, que é dependente do primeiro, que é o ensaio da retirada do tarugo. Depois que o NA fica estável, de preferência igual ao NA estático inicial, você retira o tarugo. Essa retirada vai gerar um rebaixamento momentâneo do nível d'água dentro do poço, e aí a água do aquífero vai entrar no poço. Da mesma forma, você vai medir a subida do NA, primeiro a cada 30 segundos, depois a cada minuto e assim por diante. E da mesma forma, o ensaio fica melhor se for feito com um transdutor de pressão.
No caso de você estar usando um transdutor, você vai deixar o transdutor lá no fundo do poço, né? Deixa lá no fundo do poço, faz o ensaio de inserção do tarugo, como já falamos agora há pouco, e depois que o NA for estabilizado, você tira o tarugo e não mexe no transdutor, deixa o transdutor quietinho lá. Os dados do transdutor terão duas fases, o da inserção, quando a pressão aumenta bruscamente e vai diminuindo, e depois a fase da retirada, quando a pressão do transdutor, né, medida pelo transdutor, cai bruscamente e vai aumentando conforme o nível d'água vai sendo recuperado. Na teoria, não deveria haver diferença no K calculado a partir do ensaio de inserção e no ensaio de retirada, mas como nós já estamos acostumados no GA, que tudo pode acontecer nesse mundo. Uma das coisas que pode acontecer é que no ensaio de inserção, se o poço for não afogado, o resultado não é representativo, porque a água que subiu no poço pode estar escoando pela zona não saturada. Isso pode ser mais fácil para ela, dependendo da formação, né? Pode ser mais fácil a água sair pela zona não saturada, mas dependendo da formação pode ser mais difícil para a água, pela presença de ar nos poros. Resumindo, o ensaio de inserção em poços não afogados não são representativos. Repetindo, ensaio de inserção em poços que não são afogados não são ensaios representativos. Nesse caso, você deve fazer a inserção, esperar o nível da água voltar ao estático e considerar somente o ensaio de retirada para calcular o seu K. Tem gente que opta por fazer um bombeamento do poço, esvaziar o poço, fazer o esgotamento total do poço e medir a recuperação. Isso não é totalmente adequado, primeiro porque bombear o poço não é uma retirada instantânea de água, você tem um processo de retirada do poço. E durante esse processo entra um pouco de água, você retira o que entrou e tal. Então isso não é uma retirada instantânea, e aí as soluções já não valem muito. A segunda coisa, talvez mais importante, é que ao fazer isso, você gera um fluxo turbulento na entrada da água, na reentrada da água. Ao gerar um fluxo turbulento na reentrada de água, a lei de Darcy não vale, então as soluções que calculam a condutividade hidráulica não valem. Então essa não é a melhor forma de se fazer o slug test, bombeando totalmente a água do poço. Um outro cuidado muito importante é que o poço deve estar muito bem desenvolvido, para que o pré-filtro não influencie e não seja um gerador de perda de carga hidráulica durante o ensaio. Há algumas soluções analíticas para o cálculo de K a partir dos resultados de ensaio, mas a gente vai discutir essas soluções e interpretações em um episódio futuro. Tem outro dispositivo, outros dispositivos interessantes. Um deles é o transdutor, que ao invés de você usar um tarugo, você usa obturadores dentro do poço e você injeta ar. Então você aumenta a pressão porque você injetou ar. E aí, ao injetar ar, você expulsa a água, solta esse ar, e quando você solta o ar sai de lá, a pressão imediatamente dentro do poço volta ao normal, e aquela água que foi expulsa tende a entrar de volta no poço, e você mede essa reentrada de água no poço. Isso se chama slug test pneumático ou pneumatic slug test. Isso é usado muito nos Estados Unidos, pela Geoprobe. A Geoprobe vende um equipamento para isso. E aí o slug test é feito em hastes, em hastes como do dual tube, e é uma maneira rápida de se obter o K em unidades hidroestratigráficas pequenas, de alguns centímetros. Isso no Brasil também é feito, normalmente em poços tubulares profundos, mas pode ser feito em poços de monitoramento também tranquilamente. Meu amigo Marcos Barbosa utiliza muito esse slug test pneumático. E também tem um transdutor de pressão que, ao invés de armazenar os dados dentro dele, ele já é transmitido por cabo no computador e você vê o resultado em tempo real no seu computador. E o meu amigo Marco Pedi é das pessoas que ajudaram a desenvolver, junto com o Dagmar, que é o real desenvolvedor dessa tecnologia. E os dois fizeram isso no âmbito da Unesp de Rio Claro e isso é vendido, então essa solução é vendida. Isso chama WinSlug, esse transdutor de pressão que tem um cabo que você já conecta no computador, já tem um software de interpretação automático. Então, o WinSlug é uma solução comercial muito interessante que junta o transdutor de pressão com aquisição de dados e um software de interpretação tudo em tempo real, um negócio bem legal, já vi funcionando, é realmente muito bom. Então, pessoal, resumindo, para calcularmos a velocidade do fluxo de água subterrânea em uma única unidade de estratigráfica, devemos ter o gradiente hidráulico e a condutividade hidráulica. Para determinarmos a condutividade hidráulica, o ensaio consagrado é o slug test em poços de monitoramento. E para isso, os poços devem estar bem instalados e na unidade estratigráfica única que se quer determinar o K. O melhor é se usar um transdutor de pressão e fazermos o ensaio de inserção e o de retirada em poços afogados. Como alternativas ao slug test em poços bem instalados,
Temos o ensaio de infiltração, com muito bons resultados em solos predominantemente arenosos. Temos a dissipação de poropressão, que é exclusivo para solos argilosos. E temos o ensaio em poços, que é um ensaio de bombeamento em baixa vazão. Ainda é possível, fora tudo isso, se obter uma estimativa de K em ensaios contínuos de HPT e ensaios CPTU, mas essas são estimativas de K. Elas são estimativas em alta resolução a cada 2 centímetros, mas são, como diz o nome, estimativas. Se você optar por coletar uma amostra indeformada e fazer um ensaio em laboratório, você precisa saber que essa condutividade hidráulica é vertical e não é horizontal. Bom, pessoal, é isso aí. Agradeço mais uma vez a atenção de todas e todos vocês. Falei aqui sobre os princípios básicos para a obtenção da condutividade hidráulica. Espero que tenha ajudado vocês. Aguardo suas críticas, sugestões, comentários, opiniões e tudo mais. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Siga a gente por aí, no YouTube, no Telegram, no Facebook, Instagram, assine a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos em mais de 600 assinantes da newsletter, somos em mais de 470 inscritos no canal do Telegram, mais de 1.040 no canal do YouTube, mais de 1.000 seguidores e seguidoras no Instagram e 54 apoiadores financeiros no Apoia-se. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ECDambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.